E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, já eu volto. Dona Maria Tereza Cobb, porque entende do riscado, bom demais, né? Poder acompanhar essa emoção da família. Sábado teve clássico em Brasília e deu Botafogo 2-0 para cima do Vasco. E hoje tem a apresentação de técnico novo. O Richard Souza tá lá no estádio Newton Santos para acompanhar tudo de pertinho. Oi, Richard, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, estamos aqui no Newton Santos porque às 14h vai rolar a apresentação oficial do David Ancelotti com a entrevista coletiva do novo técnico do Botafogo, que estreou de um jeitinho diferente, né? No jogo contra o Vasco, ele ficou na área técnica como auxiliar. O Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Botafogo, foi quem assinou a súmula como treinador nessa vitória por 2-0, que começou com boa jogada do Montoro. O rebote do Léo Jardim foi aproveitado pelo Arthur Cabral. O segundo gol nasce com Nathan Fernandes numa puxada de contra-ataque, passa por Montoro, também pelo Marlon Freitas, que escora, e o próprio Nathan Fernandes marca para o Botafogo. Quarta-feira tem jogo aqui no Newton Santos contra o Vitória, às 9h30 da noite. David Ancelotti vai ter o primeiro contato com a torcida em casa. E ficamos de olho nele e em Fernando Diniz no clássico do Mané Garrincha. Olha só. Coutinho, Nuno, Tietê, vamos, Hugo! Ninguém escapa dos gritos de Fernando Diniz, nem dos empurrões. Carinho mesmo, só nesse papo com o Ryan. O Diniz estava daquele jeito no Mané Garrincha. E o domínio errado do Paulo Henrique não ajudou muito, né? Demora a soltar a bola para você ver. Enquanto o Diniz orientava, o Caçapa assistia mais tranquilo. Até que surgiram gritos com um novo sotaque. O italiano David Ancelotti em seus primeiros movimentos no Botafogo. Ainda não estava inscrito como técnico, mas já deu seus assobios, mostrou entrosamento com o auxiliar Cláudio Caçapa, nos gestos e na comemoração. Botafogo 2-0 no Vasco. O sábado deixou boas lembranças para uns e aquela dor de cabeça para outros. Ei, bota o Dori na tela para mim. Apresentação do Ancelotinho no Fogão e o Igor Dorileu traz tudo. Ele que tá coladinho no John Textor ali, é o cantinho atrás dele ali. O John Textor estava ontem na noitada do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. Então o Dorileu vai falar sobre isso também. É isso mesmo, Dorileu? Tava na pista? Teve isso, GV, depois que ele deixou o Lyon de lado, né, tá passando mais tempo aqui no Brasil, tá conhecendo tudo de melhor que tem no Rio de Janeiro, inclusive poderia sair com o Flávio Amêndola, que tá vivendo grande fase, vivendo a vida de solteiro aqui adoidadamente no Rio de Janeiro, viu, GV? Esse homem tá demais. Inclusive, quem quiser aí, segue lá Flávio Amêndola pra saber de tudo que rola no Rio de Janeiro. Eu acho, inclusive, que a gente deve promover esse encontro. John Textor e Flávio Amêndola, acho que eles seriam felizes na noite carioca. Mas bom, vamos lá, vamos falar do que importa de verdade, que é a apresentação do David Ancelotti. A gente tá aqui no estádio Newton Santos, ainda do lado de fora, e às 2h, David Ancelotti será apresentado na sala de imprensa como técnico do Botafogo. E a gente vai poder ouvir as primeiras respostas do italiano, pode contar pra gente como foi essa rápida negociação, como ele pensa futebol, como tá a expectativa dele para esse primeiro trabalho como treinador de fato, enfim, esses e outros temas a gente vai poder ouvir daqui a pouquinho às 2h. E aí muita gente pode se perguntar, mas o David Ancelotti já não estreou no sábado? Na verdade, na súmula constou que ele estava como auxiliar de preparador de goleiros. Isso porque o nome dele não estava ainda no bid da CBF, então ele não podia assinar a súmula como treinador. Quem fez isso foi o Cláudio Caçapa e o interino, e o David Ancelotti então se utilizou dessa manobra para estar ali à beira do campo, e na prática acabou sendo sim o treinador do Botafogo, foi quem tomou conta do time durante os 90 minutos, participou das decisões, das substituições e estreou então com o pé direito, mas pelo fato de não estar na súmula como treinador, ele nem deu entrevista coletiva depois da vitória no Clássico, então a gente ainda não ouviu muito o David Ancelotti, mas o que dá pra saber é que essa entrevista será em português, viu? O David Ancelotti até surpreendeu a gente aqui no vídeo divulgado pela Botafogo TV na semana passada, já tá falando um bom português, acho que a comunicação não vai ser um problema para ele, o filho do Carleto Ancelotti. Bom, o David Ancelotti vai ter o nome no bid
próximos dias e vai estar em condições de estrear diante da torcida aqui no estádio Newton Santos contra o Vitória na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo tem ainda nesse segundo semestre como objetivos a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. A gente vai ficar aqui de olho nas respostas do David Ancelotti e os principais trechos que a gente traz amanhã no Donos da Bola. GV, volto com vocês. Ô, Dorival, uma perguntinha rapidinho aqui que eu vou falar do clássico agora. Natália deixaria você ir para a noitada com John Textor? É difícil, hein? Ainda mais se fosse John Textor e Flávio. Acho difícil. Não, com bigode não dá. Obrigado, Dorival. Não, com bigode não dá. Se você é casado e quer problema, você vai com bigode. Se você é solteiro, aí você vai ser feliz com bigode. Textor, tô aguardando teu convite e vou arrastar o Igor Dorileu conosco. Duvido, Natália tranca ele na porta. Obrigado, Dorinha, obrigado pelas informações. Vamos entrar no clássico de uma vez? Vamos. O torcedor do Vasco tá reclamando um pouco melhores momentos na tela. Fernando, tu tá aqui falando, não, o Botafogo é outro. O Botafogo eu pensei que fosse o Arsenal de 78. O que houve que foi tão diferente assim, na tua opinião, no time do Davidinho? Não, GV, a começar pela escalação, porque o Ancelotinho, ou David, como você queira chamar, fez um jogo muito legal, GV, com essa que a gente tá falando, essa intensidade bem alta, marcando muito forte, mesmo o Vasco tendo um pouco de diferença já, né, com relação à posse de bola, mas atacando pouco os espaços, agredindo muito pouco a última linha do Botafogo, mas o Botafogo saiu muito bem nos contra-ataques, muito bem o Montoro do lado esquerdo, o Arthur do lado direito, o Savarino se movimentando bem. Gostei muito, GV, do Botafogo. Esse menino Vitinho tá crescendo de produção a cada jogo, muito bem ofensivamente. Engraçado que todas as bolas que vêm do lado esquerdo, ele tá dentro da área, cara. Ele tá sempre dando opção, sendo mais um jogador no ataque do Botafogo. Defensivamente, gostei do Pantaleão. Eu falei aqui, o zagueiro com o nome de Pantaleão, GV, é a madeira, não tem como ser diferente. Ou é a madeira ou é um bonde, né? Não tem meio termo. Porém, o Vasco tem que se recuperar, GV, principalmente ofensivamente. A gente viu o Botafogo marcando muito bem os laterais do Vasco, que são os que dão a profundidade ofensiva para o Vasco pelos lados do campo. Quando você marca muito bem PH e Piton, o Vasco tem dificuldade para atacar pelos lados do campo. E isso vai ter problema se o Vasco não encontrar uma solução, porque os outros times estão vendo. Outros times vão ver essa dificuldade e vão marcar da mesma forma. O Botafogo foi bem. Se tem que merecer a vitória, eu não gosto de falar sobre isso. O Botafogo fez muito mais para vencer do que o Vasco. Ô, Bigode, e hoje não, esse jogo foi o último do Gregory, né? O que muda nesse Botafogo sem o Gregory, que é assim, um ponto de equilíbrio nesse time do Botafogo? Não, o Botafogo perde muito. Vamos esperar a confirmação, né? Porque o Textor, ele postou em uma rede social dizendo que a venda ainda não tinha sido sacramentada lá pro time do Arthur Jorge. Então, vamos aguardar, mas o Gregory, pra mim, ele, se não é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro, ele é top 3. Ele é top 3. Defensivamente, eu acho que nem preciso falar, né? Porque ele vai muito bem. E ofensivamente também, ele participa muito das construções do time, ele tem uma qualidade no passe. Então eu acho que o Botafogo tem um cara que pode substituí-lo, que pra mim é o Alan, que completo, pra mim, jogadoraço, esse aí, não à toa já chegou em seleção brasileira, fez a carreira dele na Europa, e foi muito bem. E no Botafogo, na Copa do Mundo especialmente, eu fiquei muito contente com a atuação dele. E eu acho que ele vai ganhar mais espaço caso a saída do Gregory ela se confirme. Agora, ponto importante dentro do jogo, que pra mim, o Botafogo foi soberano dentro dos 90 minutos, praticamente não sofreu. Poderia ter feito mais gols. O Vasco inoperante ofensivamente. Eu tô com o Fernandão, o Diniz ele precisa encontrar alternativas para o time criar mais oportunidades, não depender tanto dos laterais. E eu acho que isso também vai levar tempo. Mas pra mim, o Botafogo, talvez, o Montoro eu queria destacar porque é um garoto, chegou de um contexto diferente. Ele veio de onde? Ele veio do futebol argentino, do Vélez. Mais uma vez o scout do Botafogo deitando, né? Eu falo, eu já falei, eu nunca vou me cansar de repetir isso. Os times brasileiros têm que observar o futebol sul-americano, especialmente a Argentina. Olha a quantidade de grandes nomes que a Argentina tem revelado nesses últimos anos. E são jogadores que hoje no futebol brasileiro dificilmente a gente revela, por conta de característica, por conta de trabalho na base. Então é todo um contexto. E o Montoro, ele está se adaptando muito rapidamente a esse Botafogo. Ele é um garoto que ele é driblador, ele é passador, ele finaliza. A galera ficou um pouco chateada com ele lá na Copa do Mundo, porque na hora do gol do Paulinho contra o Palmeiras ele tá mexendo no cabelo, ele tá só observando. Mas ele é muito além disso. E eu vou dizer uma coisa, é melhor aproveitar o Montoro, porque se continuar evoluindo assim tão rapidamente, ele não vai durar muito tempo. João vai vender ele rapidinho, João. Não vai durar muito tempo no Botafogo. Até porque já tinha clube europeu de olho nele. Mas tô chateado por quê?
Porque ele mexeu no cabelo? Porque vazou na imagem no replay do gol. O Paulinho dribla e a ele câmera de larga. trás, assim, ele larga E meio aí da ele marcação. fez assim, ó. Ele tá passando a mão no cabelo na hora que o Paulinho chuta. Aí teve aquela galera. O gol não aconteceu por mais. O cara que tá em casa, Isso. dá o zoom, repara o maluco cuidando, ou quer ser cabeleireiro, é muito chato. Peraí, pô, tem nada a ver, eu vi o gol do Botafogo 100 vezes, do Paulinho lá. 100 vezes. Quer ver? Exatamente. Os Uma caras coisa são legal, muito chato, o meu irmão. tapa do Brady pro Nathan Fernandes fazer o gol é piada de primeira. Então vou falar de novo. Vem pra mim aqui, Marlon Medic Freitas. Se você tivesse num time mais midiático, que o Botafogo tá chegando lá de novo, porque ficou muito tempo sem ganhar alguma coisa, só se falava no teu nome pra seleção brasileira, negão. Meu parceiro de São Gonçalo, do Paiva. Tu tá jogando muita bola, mais do que muita gente, que tá sendo convocada há muito tempo, Marlon. Daqui a pouquinho, a hora que ele for, que ele sobrar, que ele virar o dono do meio campo ali, que ele falar, que ele der duro nos caras que tem agora na seleção, também não pode falar, velho. Que o Marlon vai falar, ô irmão, vamos, nunca mais sai de lá. Quem tá falando é a gente aqui no Dono da Bola, e estamos falando isso Muito tempo. antes do glamour que o Fogão tá hoje em dia. Olha, não, só o tapa que ele dá de primeira, ele pede o Tava jogando pelada, sabe onde? No campo do Jacarezão, Ah, não. cara, lá em São Gonçalo. Faz Vai o lá. gol, filho. No campo do Azulão, pô, aqui, ó. parece Chapadinha. um pelado. E o Nathan Fernandes tinha perdido um gol Isso. incrível. Sorte que estava impedido. E isso acaba até dando uma tranquilidade pro moleque, né? Jogar com mais tranquilidade daí pra frente, porque ele precisa se recuperar, porque é bom jogador. O Flavinho é fã dele e eu concordo com o Flavinho. Eu gosto dele e eu acho que eu tô nessa mesma pegada do Fernandão, porque a gente falava aqui do Botafogo ter um problema pelo lado esquerdo, né? Desde a saída do Almada, não conseguiu encontrar um jogador para aquela posição. Tinha o Cuiabano, mas aí a gente ainda não sabe se o Cuiabano fica ou se o Cuiabano vai sair. Mas agora você tem opções. Você tem o Montoro, tem o Santi Rodrigues, que também ainda tem que pegar o ritmo, mas aos poucos esse Botafogo vai tomando forma e por mais que possa ter sido ali um pouco arrumada a estreia do David Ancelotti, eu gostei. Bom, família Zoeira, tá aí, né, informações do nosso Botafogo que venceu. E o Ancelotinho, daqui a pouquinho, né, até onde você tá vendo esse vídeo, ele já vai estar dando entrevista como, sim, né, agora sim, oficial, mais do que oficial, treinador do Botafogo, ele que já esteve à beira do campo ali, deu um jeitinho brasileiro, né, aprendeu rápido, para poder comandar o Botafogo ali junto com o Caçapa na vitória sobre o Vasco por 2-0, com destaque aí para muitos. O Montoro foi o melhor jogador, participou dos 2 gols que o Botafogo fez. E tem aí a galera que viu ele jogando o Mundial, pouco tempo que ele jogou o Mundial ali, todo mundo via que ele já era diferenciado. E eu já tinha falado isso aqui no canal. No mesmo dia que eu vi aquele jogo dele, eu falei, ó, esse cara no Brasil ele vai botar pra brincar. E vai botar pra brincar. Se não acontecer nada com ele, tipo, machucou, ele vai botar pra rodar esses 6 meses que restam aí. Lembrando que o Campeonato Brasileiro vai até o dia 21 de dezembro, porque parou por causa da Copa do Mundo, atrasou todos os jogos, então vai até quase o Natal. E a gente espera que até lá muita coisa pode acontecer. Flamengo venceu, o Cruzeiro venceu, Bragantino venceram. Então tá aí, Cruzeiro e Flamengo com 27 pontos, Bragantino com 26 e o Botafogo a 6 pontos novamente de Flamengo e Cruzeiro, que estão com 27, o Botafogo com 21. E estamos na briga. Estamos ali a 6 pontos, né? O Flamengo tem um jogo a menos, o Botafogo tem um jogo a menos, o Cruzeiro não me recordo se tem algum jogo a menos. Na verdade, eu acho que o Flamengo tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Não, o Flamengo tem um jogo a menos, igual o Botafogo, é um jogo a menos. O Fluminense, que aparece aí 2 pontos do Botafogo, que tem 2 jogos a menos, não jogou nessa rodada, porque eles foram mais longe no Mundial e foi mais um jogo atrasado. Então o Fluminense, que pode ultrapassar o Botafogo aí, é o dos times ali de baixo, que estão com jogos a menos, no caso 2, que poderia ultrapassar o Botafogo. Mas o Botafogo vivíssimo no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco retorna à Copa do Brasil e a Libertadores, já está retornando aí a Sul-Americana, os times que estão na Sul-Americana já voltam a jogar a partir de amanhã, quarta, e daqui a pouco também retorna a Libertadores para o Botafogo e a Copa do Brasil, mas por enquanto o Botafogo se prepara também para enfrentar o Vitória, que está liberando a linha, né, do rebaixamento, perdeu mais um jogo para o Internacional dessa vez, e o Botafogo vai voltar a jogar no tapetinho, né, depois daquele gramado horroroso de Brasília. Ainda tem gente, jornalistas, jogadores que defendem o gramado natural. Você defender o gramado natural estando no Brasil é uma pouca vergonha. Tanto para os jornalistas e tanto para o jogador. Pior ainda para os jogadores, né? Porque o jornalista ele não tem o poder de decidir. Agora os jogadores, se todo mundo se reunisse, mudaria alguma coisa. Agora, jogar naquele gramado ali que só tinha terra, e teve um outro aí também, não sei se foi do Fortaleza, que teve um jogo que estava pior do que esse do Botafogo e Vasco. Era muito mais terra. Os caras chutavam a terra e veio da bola. Impressionante. E os caras que gramado sintético machuca o jogador.
Pô, e aquilo ali o quê? Aquilo ali mata o jogador, né? Mais ou menos isso. Mas enfim, né? Vamos lá. Vida que segue. Essa estreia do Ancelotinho, entre aspas, né, no Campeonato Brasileiro com a vitória, virou aí uma notícia internacional novamente. Primeiro que já tinha virado uma notícia internacional dele estar assumindo um clube pela primeira vez. E dessa vez, a imprensa internacional novamente elogiando aí a primeira vitória dele como técnico do Botafogo. Jornais como a Espanha, o Olé da Espanha, o Olé da Argentina e jornais espanhóis e italianos, da onde ele é, elogiaram aí a vitória do Botafogo sobre o Vasco. E aí é o Botafogo Way Internacional. Mais ou menos isso. O Botafogo realmente está indo para outro nível aí, sem dúvida. A cada ano que passa, mais gente conhecendo a marca Botafogo. Isso é muito importante para o Botafogo. Quem chegou também, tá, aqui no Brasil já foi o Jordão Barreira. Ele chegou aqui. O Botafogo pagou mais de 21 milhões por ele. Já chegou no aeroporto, vai se apresentar logo ao Botafogo. Mais um reforço chegando aqui no nosso Botafogo, que enfrenta o Vitória nesse meio de semana. E a gente espera que vai ser com casa cheia. O Botafogo venceu os últimos 3 jogos. Tá na briga. Tá jogando bonito. Jogou bonito contra o Vasco. Poderia ter sido mais. O Léo Jardim, um grande goleiro, agarrou bem. E foi um Botafogo até mais... Foi mais do que eu esperava, tá? Foi mais do que eu esperava. Então é isso, galera. Deixa tudo nos comentários aí. Agora se preparar para poder pegar o Vitória e continuar subindo na tabela. Que dá para brigar por esse título, hein? Pensou um bi do Campeonato Brasileiro? Seria louco. Ou o primeiro título da Copa do Brasil, o que tu prefere? Ou um bi de uma Libertadores? Ih, rapaz, aí fica difícil escolher um, né? Fica difícil. Pô, tô sonhando, deixa eu sonhar. Tô sonhando, tô empolgado, tô feliz. Eu vou ficando por aqui. Fica tudo bem, fica com Deus. Até a próxima. Fui.